Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, para você que está acompanhando pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje o nosso convidado é da casa, ou melhor, é um dos donos da casa. O nosso convidado é o Lô Panhozzi, que está por aqui. Boa tarde, Lô, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, meus queridos. Fiquei preocupado quando me chamaram. Falaram, será que não tem mais ninguém mesmo? Já convidou todo mundo? Porque eu teria que ser o último da fila, né? Mas aqui estou, querido. A gente não recusa um chamado de membros da equipe. Eu sou um soldado desse time e estamos juntos. Muito bem. Alguém me falou assim, quero ver você domar o Lô hoje. Eu falei, eu vou domá-lo. Hoje, quantos segundos? Hoje, quem faz entrevista sou eu. Por 8 segundos eu acho que vai. 8 segundos do rodeio já ganhou, já ganhei. Então daqui a pouco a gente tem muita história pra contar aqui no Radar da Prever FM. Sem filtro. Sem filtro. Radar Prever FM. 12:04, este é o Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM. Recebendo hoje o Lô Panhozzi. Por onde começamos? Vamos lá. Eu tô me sentindo como o Jô Soares aqui. O Jô Soares. Aliás, foi uma entrevista muito bacana que repercute até hoje, né? Quando que foi aquela entrevista? Eu ainda não lembro, eu peço para datas, mas foi logo que eu consegui trazer para o Brasil a técnica da tanatopraxia, que é aquela técnica de preparar o corpo para que ele não apresente nenhuma alteração durante o velório. Foi quando ele me chamou lá. Como que começou toda a história? Então vamos lá, vamos começar desde o começo. Como que começou toda essa história? Começou com o papai, né? Papai era de uma família de vários irmãos, todos analfabetos praticamente, né? Todos trabalhando na roça, a maioria. Ele era italiano ou descendente? Italiano. Não, papai era... não, o vovô era. Tá. Né? E aí, meu avô era lenhador e os irmãos também. Tinha um que trabalhava no DR, outro trabalhava em alguma coisa. Papai trabalhava na malária, todos fora de casa, e a minha avó faleceu em casa. E naquela época, foi numa funerária, a funerária falou, para levar o caixão tem que acertar. E minha avó ficou lá o dia todo aguardando os irmãos os filhos chegarem à noite para poder acertar. Papai ficou meio indignado com aquilo. Falou, vou montar uma funerária, sem conhecer nada. E aí que eu acho que é o bonito da história, né? Você começar uma coisa, você tem noção, você tem conhecimento. Eu estudei 10 anos para isso, me formei, tenho a teoria pelo menos. É uma situação. Imagina você entrar num lugar, não é? É como entrar numa piscina sem saber nadar. E falar, você tem que atravessar essa piscina. Ok? Foi isso que o papai fez. Ele entrou numa piscina sem saber nadar. E nem preciso dizer o quanto difícil foi o início. Ele vendeu um único carro que ele tinha, que ele trabalhava na malária de dia e à noite era motorista de táxi. Ele vendeu aquele táxi para poder comprar uma Kombi antiga lá, uma Kombi antiga nem tinha, comprar uma Kombi e poder começar a atividade funerária. E aí foi só luta e não parou, tá? Estamos lutando ainda para poder se manter aí no mercado, porque hoje ser empresário é quase que uma temeridade, né? Não é uma coisa tão simples. As pessoas às vezes falam, não, você já cresceu, pode ficar tranquilo. Não existe isso. Olha, Elon Musk, bilionário, ele continua lançando projetos, porque na empresa, se você parar, é que nem andar de bicicleta, você cai. Você ou vai ser superado ou seu negócio acaba perecendo. Você tem que estar sempre inovando, trabalhando, querendo crescer. Não é porque você quer mais, é porque você não quer menos. Entendeu? Essa que é a magia da coisa. Você pode ver, se fosse assim, todo mundo que chegasse num patamar ia parar. E pode ver, não param. Todo mundo que chega no patamar, ele precisa, às vezes, trabalhar até mais do que trabalhava no início, para que ele não fique menor. É uma pergunta lógica. Vocês imaginavam desde o começo do seu pai que vocês chegariam a esse patamar? Porque hoje vocês são reconhecidos
pela excelência de um serviço que é muito difícil, o momento mais difícil da família. Vocês imaginavam chegar a esse nível de excelência? Nunca. As coisas foram acontecendo com uma certa naturalidade, né? Nós demos muita sorte porque as pessoas que compuseram nossa família, cada um soube realmente qual era a sua função e cada um desempenhou aquilo, pensando primeiro em fazer e depois ganhar. O ganhar sempre foi uma consequência do que nós fizemos. Fazia assim, para sobreviver, né? Mas sobreviver a gente não precisava de muito, mas a gente queria se manter no negócio, a gente não queria desistir. E aí como foi percebendo, a gente sempre buscando querer fazer diferente. Olha que é a nossa rádio. A nossa rádio, com respeito a todos os colegas que têm excelentes rádios, que a nossa rádio é diferente de qualquer outra aqui na cidade. Porque a gente não gosta do lugar comum, a gente sempre gosta de tentar inovar, fazer algo, e estamos fazendo isso de novo, tá? Nós estamos reescrevendo a nossa história, a nossa empresa, definindo novos projetos, e assim vai ser até o último dia. Uma frase que me chamou a atenção esses dias, acho que alguns meses atrás, num comentário que você fez no Jornal pela Manhã, e você disse o seguinte: as pessoas acham que eu ganho dinheiro com a morte, mas na verdade eu ganho dinheiro com a vida. É assim. E como é que surge o sistema Prever? Que trabalha com a saúde das pessoas. Papai começou com um fundo mútuo, né? Fundo mútuo, os mais antigos vão se lembrar. O governo havia se afastado e deixado de dar qualquer tipo de auxílio às famílias que perdiam um ente querido. Antes tinha o fundo rural, que trabalhava na roça, tinha um auxílio, tinha o INPS, que também pagava, e de repente depois parou tudo. E as pessoas não tinham muito recurso, né? Hoje também não tem, mas antes acho que era mais difícil ainda. Enfim, aí o papai e um grupo de amigos idealizaram o que eles chamaram de fundo mútuo. Eles reuniam 500 famílias num grupo. Cada família podia inscrever pai, mãe, sogro, sogra, esposa, filhos, 2 dependentes. E a cada 10 óbitos que desse naquele grupo, os 500 pagariam uma taxa. E nós mandávamos uma cartinha para as 500 famílias. E as famílias ficavam esperando para ver, entre aspas, quem tinha sido contemplado, né? Quem tinha ganho o céu, e ficavam aguardando. Tá vendo quem foi? Eu não fui e tal. E as famílias pagavam aquilo. Aquilo foi indo, né? Foi crescendo. Numa época difícil, ditadura militar, o governo não queria que ninguém fizesse nada que pudesse reunir pessoas. Aquilo era quase que vendido como jogo do bicho. Isso era década de 60 ou 70? 70. 70, tá? Né? Mas era vendido como jogo do bicho, não podia vender. Costa e Silva, o presidente do começo da década de 70. Vendendo assim, de boca a boca. Com muita ajuda aqui, principalmente da família ferroviária aqui do bairro, que é onde o papai começamos aqui, que ajudou muito. Enfim, quando o papai se adiantou de nós, foi em 94, 95, né? Eu falei, e agora? Porque uma pessoa que é tão forte na sua vida, quando ela se vai, parece que o mundo acabou. Meu irmão, eu chorei 6 meses, né? Não parava. Porque dormia na cama do papai, na cama que o papai passou a última noite, fiquei dormindo 6 meses. Eu não voltei pra minha cama com a minha esposa pra nada. Não é um processo fácil do luto. As pessoas acham que você trabalha com isso, é fácil. Imagina, a gente somatiza. Hoje mesmo estive lá no velório e fiquei revoltado com a situação de um jovem que faleceu aí aos 30 e poucos anos, da forma que aconteceu, né? E você vai somando. Bom, quando o papai foi, explodiu tudo aquilo. Aí eu falei, nossa, a única coisa que eu acho que vai me conseguir manter de pé é algum projeto, alguma coisa para fazer diferente. Aí eu comecei a conversar com as famílias que tinham passado aquela situação como eu, porque é ali que eu fui ver o que era luto. Até então eu trabalhava com luto, mas não sabia o que era. E as pessoas começaram a se queixar de várias situações. Puxa, antes de minha mãe falecer, não consegui ambulância. Olha, antes de meu pai falecer, não consegui a cadeira. Antes do meu pai falecer, eu não consegui ir no médico. Aí eu fui montando, sabe, um quebra-cabeça. Aí eu criei o que é hoje o Plano Prever, que foi o primeiro plano de assistência funerária no Brasil. E todo mundo me chamou do quê? Louco. É louco, cara. A cadeia funerária vai querer vender saúde. Eu lembro que eu peguei uma caravana funerária e transformei ela em ambulância, cara. Você imagina isso? Tradicional caravana. Caravana.
já tirei o vidro, coloquei uma marca, mudei ela de cor, falei, agora é uma ambulância. Falei, mas escuta, você pegou o carro funerário e virou ambulância, você acha que isso vai dar certo? Falei, vai tentar. Sabe aquela coisa? Pular na piscina sem saber nadar? Eu vou pular. E pulei. E as coisas começaram a caminhar, as pessoas começaram a entender o propósito, aí deu um outro boom. Eu acredito que tá na hora de inventar outra coisa já, tá? O que, por exemplo? Calma, espere. Mas no mesmo sentido, seria uma outra empresa para agregar o que já tem um complemento disso, uma nova visão disso tudo, né? Principalmente de uma visão nova sobre o luto, né? Depois que o papai faleceu, teve um outro momento significativo, que foi quando a minha primeira esposa se adiantou de mim. Também foi uma coisa que me marcou bastante, da forma que aconteceu, enfim, né? E aí você começa a querer entender um pouco mais. Qual é o sentido realmente? Por que eu estou nessa função? Qual é o meu verdadeiro papel? O papel não é entregar um caixão para ninguém, né? O papel é participar daquele momento. Como é que eu posso, que mensagem que eu posso levar? O que eu sempre falo aqui, você pode ver. Todas as rádios de Botucatu davam nota de falecimento. Nós ficamos 2 anos sem dar nenhuma nota aqui. E não damos ainda hoje. Porque eu entendia que eu não queria falar de morte, porque eu não acredito na morte. Eu acho que ela não existe, né? Existe um momento de transição, sim, mas a morte como coisa finitude, acabou, para mim não é assim. Aí veio a ideia de criar aqui, que nós temos agora, o quadro Histórias que Permanecem. Então eu conto como que a pessoa morreu? Não. Eu conto como ela viveu. A pessoa viveu. É isso que eu quero que fique de lembrança, porque eu tenho comigo que quando uma pessoa se adianta de nós e ela é lembrada, ela se sente viva em nós. Porque é energia. O corpo é só uma armadura que é usada, né? Aquela alma existia antes do corpo. Então ela não deixou de existir, sei lá, podia existir fora dele, antes de estar nele, existe depois de ele ter ficado aqui. Enfim. Bom, isso são convicções minhas. Não espero que todos tenham, mas é o que eu acredito, que eu defendo, porque eu vivo, né? E aí agora nós temos aqui no primeiro jornal, sempre que eu tenho condições de estar em Botucatu, tenho ficado mais vezes agora, a gente tem o quadro Histórias que Permanecem. Então eu pego algumas informações que eu colho ali conversando com as famílias, com os amigos e trago para cá e crio uma narrativa de vida, tá? É ali que eu acho legal, você poder passar essa mensagem para as pessoas guardarem aquilo, não uma nota de falecimento, nota de falecimento. Não, eu não falo que como era o Lau, né? Teve a sua finalidade. Funcionou. Papai mesmo. Ainda funciona, as filhas continuaram. O papai mesmo saía com o carro, fazendo as notas na rua, porque cada um tinha que fazer de tudo ali. Ninguém escolhia serviço na nossa empresa. Faz o que precisar fazer, a hora que precisa fazer, no momento que tem que fazer. Eu não tenho essa. Quantas vezes deixei prato de comida, abandonei o batizado do meu filho para atender um outro serviço. Nunca escolhemos hora, dia e momento. E sempre foi assim. Então a gente segue trabalhando enquanto puder. Quando a família empreende, começa com a funerária, com o serviço funerário, fundo mútuo, você temia no começo ser, deixa eu usar o termo correto, ganhar um estereótipo? Mas eu não temia, porque ele sempre esteve comigo, né? Não, então, hoje você trabalha bem com isso, mas e no começo, como é que foi? Quando as pessoas olhavam você e lembravam da morte? Não tinha alternativa. É isto ou é isto. Eu não podia ser outra coisa. Muitas pessoas evitavam, né, de ter amizade, porque achavam que eu trazia lembranças ruins. Por um tempo isso não chegou a me incomodar, mas me deixava isolado. Hoje eu vejo diferente. Hoje eu vejo diferente, tá? Você lembrar do seu pai que já se adiantou de você, não pode ser uma coisa ruim, tá? Tem que ser uma coisa boa. Sim. Porque saudade não é ruim, você não sente saudade de dor de dente. Você tem saudade daquilo que você amou. Então hoje eu vejo diferente. Se a pessoa olha para mim e lembrar do pai e da mãe, da tia, da avó dele, eu fico feliz, não triste. Ah. Porque eu quero imaginar
que aquela pessoa teve um significado na vida dela, né? Foi uma coisa positiva, não uma coisa de dor, a não ser que, sei lá, mas aí o culpado não sou eu, né? Então é melhor nem lembrar. Mas se eu trago alguma recordação, que seja uma boa recordação. É por isso que o quadro aqui é histórias que permanecem. Porque eu quero que aquelas histórias não sejam esquecidas. Que elas sejam relembradas, que elas sejam vividas. A saudade é boa, cara. A saudade é um negócio legal. A tristeza, não. A melancolia, não. Eu sempre falo para as pessoas lá, sintam saudade, abrace a tua saudade, mas não a tristeza. Porque se você sentir tristeza, aquela pessoa que se adiantou de você vai chegar a sentir até culpa de ter morrido. E quem é que tem culpa? Ninguém. Para com isso. Quer dizer, você quer honrar o seu pai? Faz o que ele está fazendo agora. O que ele fazia. Exatamente, né? A mesma coisa. Com responsabilidade, com honra, seja uma pessoa correta. É a melhor forma que você tem para honrar e respeitar aquela pessoa que se adiantou de você, ela não deixou de existir. Pessoal, não. Se alguém disser para você que ela deixou de existir, não acredite. Esse é um outro ponto, eu não vou dizer, não é polêmico, porque cada um tem a sua religiosidade, mas vocês trabalham com pessoas de várias religiões. Pessoas que acreditam na vida após a morte, pessoas que acreditam que a vida se encerra no momento em que ela fecha os olhos pela última vez. Como é trabalhar com as mais diversas crenças, sendo que você acredita nisso, mas nem todo o seu cliente acredita? Todas elas têm um ponto em comum, que une a todas. Até tem um filme, Sademan, não sei se você assistiu, que é Morfeu, que é o deus dos sonhos, e onde ele perde as suas relíquias, ele tem que ir até o inferno e guerrear com a estrela da manhã para recuperar. E lá era uma guerra de narrativas, o que você falava, outro sentia. O que aconteceu lá acontece aqui com todas as religiões. Tem um ponto, qual que é o ponto que une todas as religiões? É uma palavra só: esperança. Seja qual for a religião, todos têm uma esperança de algo além daqui. A forma, pouco importa. Ressurreição, reencarnação, outra vida, não é outra vida. Mas ninguém acredita. Eu nunca vi alguém de alguma religião chegar lá e falar: olha, pessoal, aqui é o fim, tá? Acabou. Não tem mais nada. Volte para casa, esqueçam. Não existe mais nada. Nenhuma religião prega isso. E o que eu defendo é isso. Não é a religião A, B, o C, o D. Eu defendo que é isso. Que aqui não é o fim. Nenhuma religião chegou lá até hoje no velório e falou: aqui é o fim, aqui acabou, não existe mais nada, nem amanhã, nem nunca mais. O momento do que vai ter é cada grupo de pessoas ou de religião tem a sua forma de entender. E tá tudo certo. Qual é a sua? A minha é minha, tá? A minha é uma energia. Eu acredito que o todo é uma criação, que ele cria, tá? E quando a gente se desprende daqui, a nossa energia, ela parte e volta pro todo, e ela pode ser até captada por algumas pessoas que aqui estão, que tá, é que nem um rádio. Como é que você sintoniza um rádio? Você coloca aqui na frequência 100.9, você vai captar a nossa transmissão, tá? Se pessoas que estão na mesma frequência, às vezes elas captam um pouco dessa energia. E um pouco volta pro todo, que ele cresce com isso. Quer dizer, é aquela coisa que aonde Deus está, eu acredito que não está lá no céu, que ele está em cada um de nós. Ele já falou isso, né? Pode dizer, em todas as citações, ele está em cada um de nós. Se ele está em cada um de nós, nós somos o todo, né? Somado, quer dizer, ele é uma grande energia, a gente está, é uma fusão entre nós e ele, enfim, isso é o meu pensamento. Tá? A sua crença, então, é quando você se distanciar de nós aqui, você vai viver talvez em várias pessoas, a tua energia. Sim, é mais ou menos isso. Muitas moradas, aquela coisa toda, um pouco disso e um pouco vai para ele, tá? E aí, né? Como ele recebe isso, como que ele soma isso, como que isso, porque o universo não continua em crescimento, está criando, quer dizer, outros planetas estão surgindo, outros, quer dizer, nem Deus parou de trabalhar, cara, quer dizer, nem ele parou de criar.
Ele continua criando, o universo continua se expandindo. E até onde? Não sei até onde vai, tá? Então, se eu me desprendo daqui, isso tem que ir para algum lugar. Em que momento que isso vai acontecer? Se é amanhã, se é quando ele voltar para cá, se é... Não, isso para mim não, é irrelevante. O que importa para mim é pensar, sentir e acreditar que aqui não é o fim. Onde é o novo começo? Não sei, eu não tive lá ainda. Eu não posso dizer uma coisa que eu não sei. Mas eu acredito que exista. E eu não vi nenhuma religião ainda dizer que não exista, em algum momento, um recomeço, uma continuidade, porque senão perderia sentido, né? Tudo perderia sentido aqui. Bom, nós vamos de música agora. Daqui a pouco eu vou perguntar. Uma pessoa me perguntou uma vez, quando ficou sabendo que eu tava vindo pra cá. Pergunta pro Lorival qualquer dia se ele já viu fantasma. Daqui a pouco tem história pra contar ou não, nesse sentido? Tem um fato, mas não acho que foi fantasma, mas... Então daqui a pouco você conta aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. Radar. Prever FM. 12:27, 27, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, para você que está no preverfm.com.br, recebendo hoje o Lou Panhose. E na saída da música eu perguntei, eu já lancei a pergunta, né, de uma pessoa que me brincou comigo uma vez. A pergunta para ele se ele já viu fantasma. Eu vou traduzir essa pergunta, Lou. Em todos esses anos, você já presenciou alguma atividade fora do normal, paranormal, algo que fosse estranho ao que a gente vive na normalidade, no mundo terreno? Olha, resumindo, já viu fantasma? O que as pessoas chamam de fantasma, né? Que seriam almas que se adiantaram de nós. Eu nunca vi, até gostaria muito de ver. Seria um prêmio. Mas você acha que existe? Não sei, eu não consegui ver ainda. Algumas pessoas que sentem, né? Eu, pra você ter uma ideia, filme de terror, não assisto. Não é? Não. Nenhum? Primeiro que eu não gosto do gênero, segundo, eu acho que não tem nada a ver, né? De real naquilo, ou mesmo, é uma ficção muito banal pra mim, não gosto de filme de terror. E talvez eu tenha um pouco de medo se eu assistir aquilo, eu não consegui voltar no outro dia a trabalhar, né? Eu assisti esses dias O Exorcista do Papa. Não assisto. O Russell Crowe, muito bom, viu? É. Terror, bom, enfim. Não, eu não assisto filme de terror. Mas de atividade estranha, só teve um relato. Certa vez uma família pediu para mim trazer restos mortais de alguns membros da família que estavam lá em São Paulo e eles queriam trazer de lá para cá. Tá. E eu me propus, eu estava indo ser para São Paulo, falei, passo lá e pego. Primeiro, foi difícil tirar de lá. O cara do cemitério não queria me entregar, dizia que meu carro não era adaptado para funerária, e meu carro era em nome da funerária, mas realmente não tinha toda aquela adaptação. Tive que conversar com ele, tive que conversar com o dono do cemitério, até que me liberaram. Saí de lá já anoitecendo e chovendo que tava, muita chuva. Isso foi quando? Um ano e pouco atrás. É recente. E aí na estrada, com aquela chuva, de repente o carro perdeu potência. Típica cena de filme de terror, hein? Perdeu potência, caiu lá não passava de 80 por hora e apareceu uma mensagem no painel. Atividade eletromagnética anormal dentro do carro. Eu falei, que é isso, né? Nunca vi essa mensagem. Eu cheguei a procurar, peguei lá, chato, o que é isso? Pode ter algum animal solto dentro do carro, pode ter quebrar os vidros, alguém entrou, invadiu o carro. Uma ossada. Não, ossada não falou, né? Mas eu tinha lá várias, não era uma só. Falei, não, mas ninguém entrou aqui no carro, não tem nenhum gato solto aqui, os vidros estão fechados, tá tudo certo. E a potência não ia. Parei no primeiro posto, olhei, mexi em tudo, abri capô, vi daqui, vi dali, tudo certo. Voltei, peguei a estrada, de novo, 100, 110, 120, o carro, perdeu a potência de novo. Voltou 80. Voltou 80. Ele não passou de 80 de São Paulo até Botucatu. 5 horas de São Paulo a Botucatu. Eu não sei, ele veio ali e tá aquela mensagem aparecendo, eu falei, mas o que tá acontecendo? Chegou em Botucatu, parei na frente de uma igreja, rezei um Pai Nosso para aquelas pessoas, entreguei lá
no complexo para no outro dia poder sepultá-los. Nunca mais o carro deu problema. Foi só ali naquela viagem, qual era a naquele energia? traslado. Só ali, naquele translado. Entendeu? E se eles estavam com medo de correr, acharam que eu era muito louco correndo na chuva. Eu não corro na chuva, né? Eu venho no normal. Mas eu sei que eles me protegeram para mim chegar mais devagar, para mim chegar inteiro. Não sei o que aconteceu. Eram quantos? 4. 4. E aí, o carro nunca mais deu esse problema, nunca mais deu essa mensagem. Tá tudo certo. Quer dizer, a vida que segue. O que eles queriam só podia ser o meu bem, porque se quisesse o meu mal, eu não tinha chego, correto? Tinha me jogado no barranco. Eles queriam voltar, mas queriam voltar com segurança, sei lá. Não queriam se arriscar na chuva. Colocou o cinto de segurança nas caixas? Tava tudo tranquilo? Coloquei, mas alguma coisa sim deve existir. Não me pergunte o quê, porque eu nada vi ainda, não fui privilegiado com o que algumas pessoas dizem que alcançam, né? De ter comunicações. Não tenho esse dom, né? Mas eu acho que ainda assim eles conversam com a gente. Não comigo, conversa com seu pai, conversa com você. Conversa com inspiração, com mudanças no seu... Você estava me contando que depois que seu pai adiantou de você, que seu pai fumava muito, você adquiriu uma aversão ao cigarro, ao cheiro. Não posso nem sentir o cheiro. E teu pai morreu em função de fumar demais. Muito provavelmente. Tá. O que ele fez quando você passou a ter esse sentimento? É um recado dele. Filho, não faz o que o teu pai fez, tá? Essa besteira de fumar. Quer dizer, todos eles, de alguma forma, mantêm uma comunicação conosco. É que a gente não consegue identificar o certo. Às vezes uma intuição, um sentimento, um pensamento, às vezes ele não decide por você, ele não diz o que fazer. Orienta só. Né? Ele dá um assoprão ali no seu ouvido. Se você quiser escutar, escuta. Você tem um livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas que eles se comunicam conosco de alguma forma, isso é certo. Agora, você contou essa história que é recente, depois de tantas décadas trabalhando. 50 anos. 50 anos trabalhando. Você citou uma história. Tem muita gente que trabalha há muito tempo com vocês, né? Nunca ninguém relatou absolutamente nada, uma porta que bateu, escutar alguém gemendo, nada. Nada. Eu acho que nós trabalhamos ali num ambiente muito bem protegido, né? A minha equipe é maravilhosa, cara. Todos eles estão comigo há muitos anos. O que eles fizeram na pandemia, então, é algo de... Teria que dar uma medalha para cada um. Como é que foi isso? Nenhum deles faltou, nenhum deles, que nem diz, arregou, falou, não, eu não vou, tá louco, eu vou correr esse risco. Todos eles, cara, se mostraram prontos, dispostos, né? Quer dizer, todo mundo com medo e eles enfrentaram o medo, cumpriram com a missão deles, né? Sabe aquela coisa, olha, guardei minha dor e fui cuidar da dor dos outros? Tava todo mundo com dor, tava todo mundo com medo. Guardaram o medo dele e foram cuidar do medo dos outros. Quer dizer, isso foi bonito neles. Eles têm meu maior apreço, meu maior respeito por todos eles. E eu acho que eles mesmos, às vezes entra alguma pessoa nova lá que acaba não se enquadrando, sabe? Tá. Não entra no espírito da empresa ali. Eles chegam para mim e falam, patrão, o Joaquim ali, não vai dar certo, tá? Eles já sentem isso. Já sentem. Não vai dar certo. Despede ele porque ele tem umas brincadeiras, vamos dizer assim, ou fala algumas coisas que não tá de acordo com o que a gente faz aqui. E aí eu nem pergunto, meu irmão. Eu chego, querido, olha, eu acho que você vai ter que fazer outra coisa na sua vida, até logo, porque eles têm essa sensibilidade. Então, eles escolhem quem vem pro grupo e eles escolhem quem sai do grupo. E eu respeito isso, porque é eles que estão convivendo ali o tempo todo com aquelas pessoas. E eles têm um comprometimento, né, absurdo com a missão que lhes foi dada. E eu sigo eles, tá? Eu sigo a orientação deles. Não é eles que seguem a minha. Eu sigo a deles em muitos casos. Eles vestiram, né, o espírito da empresa ali, eles sabem qual que é o meu propósito, sabem como a gente leva isso e eles falam, aqui é assim então, e eles seguem
dessa forma e eu sou grato a todos eles. Como que surgiu o projeto do complexo? O desenho, o formato? O complexo foi assim. Havia sido iniciada uma obra para fazer um velório municipal em Botucatu. Sim, me lembro. Onde é aquela creche. Sei. E aí... Ficou um tempo parado, né? não conseguiu tocar. E aí um vereador de Botucatu, mesmo antes de ficar pronto, foi na Câmara e pediu para dar o nome de papai no velório. Velório Orlando Panhosi. Legal, fiquei orgulhoso e tal. Mas aí houve um desconforto de uma outra empresa. E foi falar pro velório, pera um pouquinho, você vai dar um nome pro velório de um homem, né? Olha quantos cheques sem fundo esse cara deu, quantos títulos protestados ele teve. E papai teve mesmo, tá? Porque não foi fácil. Não era fácil. Então, mas tudo foi pago, tudo foi acertado. Era luta, meu irmão. Dava cheque aqui do Bradesco e cobria com o cheque do Cominde. E saía do Cominde e dava cheque do outro banco para cobrir esse. Não foi assim, não caiu do céu, né? Mas tudo foi no seu tempo sendo acertado. E aí o vereador ficou constrangido, veio falar comigo, tá havendo um certo desconforto. Diz que seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, fez mesmo, cara. E eu tenho o maior orgulho de tudo isso, porque isso é o relato da luta dele, né? Da dificuldade que ele passou. Mas vamos fazer o seguinte, retira, querido, eu já senti que eu não pedi para você colocar, pode tirar. Ele foi e retirou. Eu falei, me diz o seguinte, de quanto é o velório, né? 1.100 metros. Eu falei, tá bom. Assim que eu puder, eu vou fazer um pro papai 3 vezes maior. 3.300 metros. Ninguém acreditou. É outra loucura minha. Porque foi o primeiro complexo funerário do Brasil. Não existia nada desse tamanho. Nada igual. Hoje existem muitos melhores, muito maiores que esse, tá? Mas naquela época não existia. E aí eu coloquei todo o meu esforço por 4 anos. Tudo que eu fazia era pensando ali, inclusive no desenho, né? Cada coisa ali tem um sentido, cada um. Ainda tive a felicidade de encontrar Humberto Milanese, um arquiteto que consegue capturar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Só não tenta conversar com ele às 8 horas da manhã, porque é aquele arquiteto que fica até 3, 4 horas. Você pode ligar para ele 3 horas da manhã, ele vai atender na maior disposição, mas tentar ligar para ele às 8 da manhã, esquece, tá? O Beto, ele, como chama aquele notívago? Notívago, ele trabalha bem à noite, mas é fantástico. E ele, como ninguém, conseguiu entender o que eu queria fazer, e aí nós fomos e conseguimos fazer, e o velório, quando terminou, tinha 3.300 metros quadrados. Eu acho que tudo na vida é assim, tá? Se você acreditar, você consegue. Eu acreditei. Na época, eu falei, não, você vai quebrar a empresa, deixa ele ser doido, é muito maior do que Botucatu precisa, não faça isso, pra que granito, coloca outra coisa, entendeu? Mais ou menos assim. E eu fui enfrentando até assim resistências dentro da família e fui levando no peito, né? Até que ficou pronto. E o formato redondo, né? Que parece um ciclo. Qual que foi o sentido? É mais ou menos isso mesmo, é o ciclo da vida, né? Tá. Você pode ver que ali tem uma pedra que vai fazendo umas ondas, né? Que é os altos e baixos da vida. Dentro da sala tem uma parte que a pedra é branca, porque aquela pessoa que se adiantando de nós alcançou a luz. Nós estamos na pedra mais escura, que ainda estamos, né? No certo breu. O formato da sala, que ela vai se afunilando perto do corpo, porque todos nós vamos ter uma passagem estreita, né? Existem vários círculos, né? Tem o círculo onde as pessoas caminham, o círculo onde a pessoa fica sendo velada, e depois tem o círculo para onde ela chega à sala, e tem o círculo central, onde pode ser feito algumas homenagens. São os círculos da vida, quer dizer, tudo ali tem, o velório ele conversa com a gente, ele tem um significado, ele tem um sentido, e as pessoas conseguem pegar isso, quer dizer, ali é uma forma de se canalizar toda essa energia, depois tem aquele cone que manda a energia para cima, e é isso que eu imagino, que ali é um lugar sagrado, na forma da sua simplicidade. Nosso trabalho é simples, mas ele é sagrado. Sagrado no sentido de que tá lá na Bíblia, né? Se você tiver que ir numa festa ou
ir no velório, vá no velório. E por que isso? Porque todas as pessoas que entram ali, em algum momento, da forma que elas entendem, elas conversam com Deus. Em algum momento, elas agradecem algo. Em algum momento, elas pedem perdão por algo, tá? Então, é um momento que ele entra em sintonia. Por que as pessoas vão na igreja? Porque ali várias pessoas entram na mesma frequência. O que faz bem na igreja, né, não é Deus que está lá, porque Deus está aqui também. Ou Deus não está aqui agora? Ah, eu saí da igreja e ele ficou lá sentado no banco e não veio comigo. Claro que ele veio comigo. Deus está em todo lugar. Então o que faz bem na igreja é você estar perto de outras pessoas que têm ali o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma energia. Criando uma egrégora. Isso, tá? Porque Deus está lá na igreja, mas está aqui no nosso estúdio, está na sua casa, está aí com o ouvinte, nossa, agora que está no ouvindo, ou ele só fica preso. Ele não é prisioneiro da igreja, ele não está preso lá, ele está lá também, mas ele também está aqui comigo, também está com cada pessoa que está nos ouvindo agora. Muito bem, vamos a um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com a parte final aqui do Radar na Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9 Prever FM para todo mundo. Radar Prever FM. 12h45, voltamos com o Radar, música e conversa boa, recebendo o Lô Panhosi hoje aqui. Deixa eu ver se tem mensagens pelo nosso WhatsApp aqui. A Alessandra mandou a mensagem particular, não precisa ler no ar. Tem uma mensagem do Bardella. Sabe que eu tô aprendendo na mesa aqui, viu? Ainda, viu? Você vai ficar bom ainda, você é novo. Vamos lá, vamos ver o que o Bardella fala pra gente. Boa tarde, Quinteiro, Lô, João Marcos falando. Queria só passar para dar um abraço. Conheço você, não muito bem, quanto o Luciano Panhosi, seu irmão, do qual eu, há uns 20 anos, eu tinha muito contato com ele, porque ele estava nativo no motocross e eu trabalhava numa oficina aqui em Botucatu. Então eu trocava o óleo da moto dele toda semana, lavava. E é um cara muito gente boa, assim como você. E eu queria fazer uma pergunta, saber como é que você lida com a situação. Tem algumas situações que são brincadeiras sadias, com certeza brincadeiras sadias, até no grupo qual eu faço parte, de motorista de aplicativo. Às vezes que acontece alguma coisa, uma situação de risco, o pessoal coloca lá um meme do Lô, dizendo tá em ordem o Prever, tá pago o Prever. É claro que é uma brincadeira sadia, né? Eu queria saber de você como é que você lida com isso, que com certeza deve ter muita brincadeirinha, né? Com relação ao seu trabalho, é claro que é um trabalho seríssimo, importante. Não tem nem o que se falar disso. Mas as brincadeiras são sadias, não são maldosas. Você lida bem com isso? Tem muito disso? Grande abraço e sucesso aí. E não esqueça que eu sou ouvinte assíduo, tô todo dia na Prever. Quinteiro sabe disso. Abraço. Grande Bardella, João Marcos Bardella mandou pra gente, Lô. Obrigado, querido. Tem sempre brincadeira, né? Alguém faz uma loucura, o nego fala, agora é Lô, né? Agora vai dar Lô, né? Quer dizer, pode chamar que foi. Porque o cara tá se arriscando muito. Esses dias eu lembro que eu assustei o cara. Parei num posto, não tava nem em Botucatu, tava lá em Lins. E o cara chegou lá, todo molecão, né? E a menina, e aí, continua empinando a moto? Continuo, tô dando uns empinadas e tal. Aí eu falei, pô, para com isso, é perigoso. Eu olhei pro cara, meu irmão, não para não, por favor. Ó, eu incentivo, continua, tá? Não faz isso, não. Eu dou todo apoio pra você. Por quê? Porque eu sou lá da funerária, tá? Aí o cara olhou pra mim e falou, meu irmão, viu? Quando você fala que empina, é música pros meus ouvidos. Mas não é no sentido de pôr um medo nele realmente, né? As pessoas precisam ter a percepção. A morte não existe, mas você vai morrer, tá? E não precisa ser hoje. Quer dizer, viva hoje, cara, viva com vida. Quer dizer, o meu maior medo não é morrer. Meu maior medo é não viver hoje. Eu preciso viver meu hoje intensamente. Então essas brincadeiras, eu acho que até um certo ponto, elas são boas. Primeiro, para desmistificar um pouco esse medo de uma coisa que vai acontecer. Eu tenho medo daquilo que pode não acontecer e aí eu tenho que ter medo e me prevenir. Agora, para morrer,
Eu não posso ter medo, porque é uma coisa certa na minha vida, né? E em algum momento ela vai ser até desejada no sentido que eu estou completando meu ciclo, eu preciso me adiantar para que outras pessoas possam ocupar esse meu espaço, porque senão como é que vai ser? Tem que acontecer isso. Mas pode brincar, quando a brincadeira é respeitosa, obviamente, quando a brincadeira é sadia, quando a brincadeira visa melhorar a vida da outra pessoa, preparar ela, sem problema nenhum, tamo junto. E a família, como é que lida com tudo isso? A família lida bem, né? Primeiro porque... Até porque a família toda nasceu, meus filhos nasceram, nasceram grupo, né? Nesse meio, eu cresci nesse meio. A minha primeira esposa também trabalhou a vida toda comigo, até se adiantar. A segunda também. Eles têm um pouco mais, às vezes, não digo dificuldade, né? Eu sou mais funerário que qualquer um deles, vamos dizer assim. Eu sou o cara que está mais à frente da questão funerária. Eu estou sempre pensando como funerário, agindo como funerário. E eles, até porque têm outras atividades, pensam em outras coisas, né? Mas, principalmente quando eu deixo de fazer alguma coisa com a família para fazer pela funerária, eles estranham um pouco. Mas já acostumaram, sabem que é desse jeito. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, né? Que só me surpreende, a cada momento me surpreende na forma positiva. Eu tive surpresas agora, assim, reveladoras, com os mais velhos até, passamos por um momento não digo de crise, mas de encontro das ideias, e aí todo mundo cresceu, né? Quando percebeu o que era importante para cada um e qual era o seu papel dentro do nosso grupo familiar. A Lolo é o brilho dos meus olhos, porque é a mais novinha, a caçulinha, né? A gente sempre... Uma pessoa um dia falou para mim interessante, né? Que não existe essa questão de você gostar mais de um filho do que do outro. A questão é, se você tem 2 feridas, você vai pôr mais pomada na ferida maior, às vezes, né? Aquele que mais precisa naquele momento. Hoje, quem precisa mais atenção, é óbvio que é a Lolo, que tem 10 anos. Então, eu coloco mais pomada ali do que eu preciso colocar no Murilo, que já é um homem feito. Quer dizer, ele já sabe se defender. Ele já tá com a vida dele delineada, a Aline também. A Lolo, ela precisa de mais atenção. Às vezes, na verdade, eu acho que ela é mais madura do que eu. Ela dá conselhos pra mim. Você não tem ideia. Essa molecada... Ela tem quantos anos? 10 anos. 10. Mas ela... Esses dias eu fui dar uma palestra, né? E eu tinha que falar no outro dia sobre legado. Falei, filha, vou falar legado amanhã. Ela na hora falou, papai, coloca lá uma foto na hora que você começar do Michael Jackson. Por que eu vou colocar uma foto do Michael Jackson? Papai, você coloca a foto e aí você fala para as pessoas. Quando vocês olham para essa foto, vocês se lembram de quanto ele deixou de dinheiro ou da música dele? Porque legado, papai, é que você está deixando nas pessoas, não para as pessoas. Eu olhei, de onde você tira isso? Ah, papai, acho que eu vi, li, é o que eu penso. Então, no outro dia, comecei a palestra, coloquei lá foto do Michael Jackson. E perguntei, tinha lá mais de 200 funerários. O que vocês estão deixando para sua família? Né? É um monte de dinheiro na conta ou uma música para ser lembrada? Você sabe quanto que o Michael Jackson deixou na conta? Ninguém sabe, mas todo mundo, se ouvir uma música dele, vai lembrar. Então, o que é legado de verdade? É o que você deixa para as pessoas ou o que você deixa nas pessoas? E ela tem essa percepção, quer dizer, hoje é terça, hoje tem o Clube do Livro. Ela criou um clube do livro e todo mundo na família tem que ter ler um livro, e terça-feira tem que comentar o livro com ela. Ela prepara um chá, prepara uma coisa à tarde lá. E hoje é o dia de você falar em que ponto você está do seu livro. Ontem ela terminou um livro de 500 páginas. Tem gente que não leu 500 páginas a vida toda. Ela com 10 anos já lê livro de 500 páginas. E não é a Lolo. Eu percebo que todas essas crianças que estão chegando, elas estão chegando com um propósito diferente, com uma mente mais aberta, mais preparada para toda essa tecnologia que nós estamos encontrando, e coisa que nós
viemos uma geração diferente, né? Ela já nasceu. Nós aprendemos e as pessoas dessa nova geração já nascem com isso. Então, diz que elas vêm de um planeta chamado Alcione, que é um planeta de 5ª dimensão, né? Para quem acredita. E, enfim, eu percebo que não só ela, mas as minhas netas, eu tenho netas da idade da minha filha, né? Quantas netas e netas ou netos? Eu tenho um neto só, tá, né? E tenho 4 netas. E 2 delas são da idade da minha filha. Tem 10 anos, 11 anos, estão todos ali. E isso é uma benção. Se conviver com essas diferenças é o que faz com que a gente também se sinta mais jovem, não, mais disposto, né, a continuar e acreditar. Você fica mais jovem perto de uma criança, né? As crianças têm tanto para ensinar. Nós temos assim, acho que nós queremos ensinar para as crianças, mas se nós ouvíssemos, esse dia eu fui falar para ela que era possível, se ela acreditava que era possível mudar o passado, né? Ela falou, mas por que eu mudar o passado, papai? Filha, porque as pessoas têm coisas no passado e querem mudar. Ela falou, não, meu passado é limpinho, não tem nada que eu quero mudar. Aí eu comecei a imaginar que é realmente isso, uma criança de 10 anos, o passado dela, o que tem de errado? Em que momento que o nosso passado começa a ter coisas que a gente gostaria de ter mudado, né? Porque o dela é. E aí eu comecei a falar de passado, né? Eu comecei a falar de realidade e verdade, que eu acredito que você não consegue mudar a realidade e fato como ele ocorreu. Mas a verdade, como que você enxergou aquela realidade, é possível. Porque uma coisa que acontece hoje, eu faço uma leitura, como é que eu vejo aquilo. Daqui 10 anos eu vou ver diferente. Então, eu consigo mudar o passado verdade. Não o passado fato. Mas aquilo que aconteceu, eu já vejo de uma outra forma, já agiria de outra forma. Então eu não carrego mais aquele passado. E é importante que a gente vá saneando esses nossos passados, para que você chegue no final, esse baú de realidades, de acontecimentos, seja mais leve. Senão você chega com ele tão pesado que você não consegue passar para o outro lado. Então você vai saneando a sua vida conforme você vai reavaliando tudo que você fez e realizou. No lapso temporal a gente não muda o passado, mas pode mudar o futuro, é mais ou menos isso. Não, eu acho que você muda o futuro, não, você muda o seu presente. Eu mudo o presente e mudo o futuro consequentemente, não carregando eu acho os traços que muda do o passado. Porque o passado, realidade, fato que aconteceu, ele aconteceu daquele jeito. Mas a forma como você vê mudou. Tá. Então você mudou o passado verdade, o passado que você sentiu, o passado que aconteceu, ele não está acontecendo mais. O problema é quando acontece uma coisa e você consegue levando aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa ruim que aconteceu e você não dá uma saneada naquilo. Você não vai higienizar aquilo. É importante você higienizar. Entendi. Quando você consegue higienizar aquilo, dar uma saneada, fala, poxa, aquilo aconteceu assim, porque eu pensava assim, mas agora eu penso assim. Então aquilo já deixou de existir como verdade para mim. Existe como fato. Mas o passado verdade eu mudo. Passado fato você não tem como mudar. Que é o lapso temporal. O lapso temporal. Dizer, né? Aconteceu. Mas o passado verdade, a forma como eu reagi àquilo, a forma como eu guardei aquilo em mim, a forma como aquilo influencia a minha vida hoje, aquilo mudou, tá? E aí que você consegue conviver com você mesmo e você consegue renascer. É que nem eu vi esse dia, um cara falou, vô, mas você ficou casado 60 anos com a mesma mulher? Mas quem disse pra você que eu fiquei com a mesma mulher? Imagina, a cada dia ela era uma mulher diferente, né? E não é assim. Quer dizer, quem é casado sabe o que eu tô dizendo. A gente casa com uma mulher, no dia seguinte já acorda com outra, cara. E depois de 2 dias, é uma estranha que tá ali. Meu Deus, quem é essa coisa que tá aqui? Quando passar um mês, a hora que passar o ciclo dela, então aí que você vai descobrir quem que tá ali. E no outro mês já é outra. E qual que é o segredo? Se apaixonar por uma nova mulher todos os dias, a sua, tá? Vai pra cá dos vizinhos aí que dá errado. Se você conseguir se apaixonar por uma nova mulher, que é a sua mulher todos os dias, porque ela nunca vai ser igual, você consegue ter uma convivência gostosa.
Mas não é fácil não, tá? Eu que eu diga, porque eu e a minha esposa temos uma certa diferença de idade. E quando tem essas formas diferentes de ver a vida, você já andou de montanha-russa? Já. Tenta viver em cima dela. É a mesma coisa. Você tem que ser uma mistura de Indiana Jones e Buda, sabe? Viver a aventura e viver o pacificador ao mesmo tempo. Quer dizer, a cada 10 minutos você tem que ser uma pessoa diferente. Eu durei equalizar o Buda com o Indiana Jones. Não, né? mas você tem que ter os dois. Porque uma hora você tem que ser o Indiana Jones, outra hora você tem que ser o Buda. E conseguir mostrar pra ela, eu sou o cara da sua vida ainda, tá? Em muitos casamentos tem que ser mais Buda do que Indiana Jones, né? Muito mais, muito mais. Bom, chegamos ao final. Eu tenho certeza que poderíamos ficar a tarde inteira aqui falando. História não vai faltar. Nem entrei no assunto política, fica por uma outra. Alô, obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado nosso convite. Política não existe. Não, política, essa é uma coisa que não existe mais na minha vida, tá? Eu tenho assim. A política. Você mudou o passado. Esse passado, tá vendo? Tá. Esse passado, realidade, mudou pra mim. Tá. Era uma coisa que eu queria naquele momento e que hoje eu não quero. Então o que eu fiz? Eu mudei o meu passado. Se eu não mudasse, eu iria viver com uma frustração. Poxa, eu queria tanto ser e ainda quero ser. Não, eu não quero ser. Tá? Eu tenho plena consciência do que eu quero pra minha vida hoje. Imagina se eu ficasse preso naquele passado, né? Que eu vivi lá atrás. Captamos a mensagem. Tenho certeza que o ouvinte agora falou, entendeu? Agora entendeu? Essa é a forma de mudar o passado. Essa é a forma de mudar o passado. Quando você muda a forma de ver o que aconteceu. Muito bem. Lô, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu, querido. Valeu. Amanhã no primeiro jornal? Amanhã no primeiro jornal, às 6 horas. Lá pelas 6h30, talvez tenha algumas histórias que permanecem. Vamos ver o que acontece de hoje para amanhã. Pode ser um de nós, tá? Pode ser eu, pode ser qualquer um. Philip Morris, ele escreveu um livro chamado O Homem Diante da Morte. O maior fabricante de cigarros da história. Mas esse não, esse é outro cara. Esse é outro cara? Então, desculpa. Ele disse lá o seguinte, trabalhe como se fosse viver 100 anos, mas faça o bem como se fosse partir amanhã. E eu tento viver assim. Eu trabalho hoje como se eu quisesse ainda viver mais 100 anos e garantir o meu sustento por 100 anos. Mas eu tento viver de bem com as pessoas que estão próximas de mim, como se eu tivesse que partir amanhã. Porque eu não quero deixar nenhuma mágoa, não quero deixar nada, né? E eu não quero guardar também. Guardar, eu não consigo guardar nem dinheiro, vou guardar mágoa. Então eu vou seguir a vida. Valeu, Lô. Bom, esta e outras entrevistas você confere no canal do YouTube da Prever FM. Eu tô indo embora, daqui a pouco volto às 5 com Acontece no Ar. E daqui a pouco tem a Ananda aqui no 100.9 da Prever FM. Você continua sintonizado, Prever FM para todo mundo.